Estados Unidos aprova pela primeira vez na história o chamado financiamento militar estrangeiro, que supostamente é só para países independentes, para Taiwan. Ou seja, quebrou a lógica da ambiguidade estratégica, bem complexa, vamos discutir no vídeo, e a China promete respostas à altura contra essa deliberação americana. Notícias importantes também relacionadas à Coreia do Norte, que realiza um grande exercício militar de ataque nuclear contra os sul-coreanos, em resposta, segundo eles, aos exercícios de Estados Unidos e Coreia do Sul, e o Fumio Kishida, na tentativa de mostrar que o despejo de água radioativa de Fukushima não traz problemas, como é o chamado sushi de Fukushima, vamos discutir aqui as consequências, e também, pessoal, notícias importantes acerca do golpe no Gabão. A mídia internacional está chamando de golpe sem derramamento de nenhum tipo de gota de sangue e a população, pelo menos aparentemente, parece ter gostado. Em compensação, a União Africana já expulsou o Gabão da sua organização. E para finalizar, galera, mensagem forte do Kuleba, representante da Ucrânia, mandando as potências ocidentais, as lideranças militares ocidentais, calarem a boca em relação às críticas à contraofensiva ucraniana. Zelensky aproveita o momento de tensão e já pede mais caças F-16. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e quero pedir um favorzaço para vocês, hein, pessoal? Para tudo agora, vai no link da descrição e vota lá, professor Ricardo Marcílio no prêmio IBEST. Pode ser que amanhã já saia o resultado, que eu esteja entre os 3 primeiros, galera. Vocês não têm noção da honra que seria isso, tá? A Geopolítica, o meu nome ali, entre os 3 principais influenciadores da educação 2023 da internet brasileira. Sensacional, tá? E caso eu queira ter acesso ao curso completinho, pessoal, link na descrição, baratinho, vale muito a pena, tá? Vocês não vão se arrepender. Tamo junto, cupom exclusivo ali na descrição. Pessoal, vamos lá que hoje o vídeo tá complexo, né? A gente teve a informação que os Estados Unidos reconheceu, na verdade, né? Deu ali o que ele chama de financiamento militar estrangeiro. Supostamente só é feito, nunca é feito para organizações, sempre é feito para países independentes. Um financiamento, pelo menos que o Departamento de Estado está querendo, de 80 milhões de dólares. Por que eu estou falando, né, que o Estado está querendo? Porque ainda para ser aprovado precisa ter autorização do Congresso. Mas assim, galera, convenhamos que não foge muito, tá? Tanto o Congresso, né, ou seja, a Câmara e o Senado, tanto os republicanos como democratas, eles dão valor, eles apoiam a causa de Taiwan. E o valor, como ele não é tão expressivo relacionado a ajudas militares, deve passar sem grandes dificuldades. Só que qual que é o dilema que está envolvido? Os Estados Unidos, ele sempre pautou as suas relações externas com relação à China no que eles chamam de ambiguidade estratégica. O que seria isso? Se você perguntar oficialmente para os Estados Unidos, eles só reconhecem a República Popular da China, ou seja, a China continental, como a China de verdade. Taiwan não é um país, segundo os americanos. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos vende armamentos, equipamentos, faz negócios somente com Taiwan, sem passar pela anuência dos chineses. A situação China e Taiwan, galera, é complexa, tá? Tanto que, por exemplo, vocês me perguntam, professor, mas e aí? Taiwan pertence à China? Eu diria que depende para quem você perguntar. Se você perguntar para alguém da Ilha de Formosa, Taiwan, fala assim, não é que a gente pertence à China, a gente é a China. A República da China é a que deveria ter sempre sido considerado como a China de verdade e não aquela China que se transformou numa China socialista em 1949 com a Revolução Chinesa do Mao Tse-tung. Se você pergunta para alguém da República Popular da China, ou seja, a China continental, fala assim, claro que Taiwan pertence a gente. Pô, o Kuomintang, o Chiang Kai-shek tentaram fugir ali para a Ilha de Formosa, mas é uma ilha rebelde. Mas na prática pertencem à República Popular da China, sim, são rebeldes, mas são chineses. Ou seja, a própria situação é complexa. O mundo, de maneira geral, meio que também pratica essa ambiguidade estratégica. Faz negócios com Taiwan, mas se perguntar oficialmente até na ONU, reconhece apenas a República Popular da China como a China de verdade. Só que, recentemente, os Estados Unidos ele vem mudando um pouco, né, essa diplomacia da ambiguidade estratégica. Querendo ou não, pessoal, a Nancy Pelosi fez uma visita a Taiwan. Recentemente, a chefe de governo de Taiwan fez uma visita ao Kevin McCarthy, dos Estados Unidos. Entende? E agora, pessoal, com esse financiamento que só é feito para países que sejam reconhecidos internacionalmente segundo os Estados Unidos, é mais uma mostra que os americanos estão reconhecendo oficialmente Taiwan como um país de fato. E isso quebra, como eu falei, a lógica da ambiguidade estratégica.
Apesar disso, o Departamento de Estado falou que não é só uma ajuda militar em dinheiro e não em venda de equipamentos que vai fazer com que os Estados Unidos mude. Sim, os americanos ainda consideram somente a República Popular da China como a China real. Mas é óbvio que a China real, né? A República Popular da China não vai aceitar isso. Inclusive, a gente teve o Qian, que é o porta-voz da defesa da China, garantindo, pessoal, que o Exército de Libertação Popular, que é como eles chamam o exército chinês, adotará as medidas para contrabalancear esse financiamento dos Estados Unidos. Ou seja, na prática, vai sim haver consequências para Taiwan. A grande questão é que, de novo, né? Cara, eu lembro, já gravava vídeos aqui para o YouTube, quando a Nancy Pelosi fez a visita a Taiwan. A China ali, né? Na verdade, não o Estado chinês, vamos ser sinceros, né? Mas a mídia chinesa, galera, tudo que cercava a China fez graves ameaças. O avião da Nancy Pelosi vai cair, vamos ter retaliações, talvez invasão a Taiwan. Cara, na prática, a gente teve exercícios militares sérios, né? Cercaram a ilha. Mas ficou por isso, né? Então eu diria que na guerrinha geopolítica, os americanos que foram ameaçados para não fazer a visita à ilha, fizeram a visita e Taiwan continua sem a intervenção militar chinesa. E aí, se realmente essa grana for e os chineses continuarem ameaçando e não fizerem nada, não dá um pouco mais de retórica argumentativa para os Estados Unidos? É um ponto a se pensar. Outra notícia, galera, importante está relacionado a exercícios militares da Coreia do Norte. Vai lembrar que recentemente eu noticiei para vocês que Estados Unidos e Coreia do Sul fizeram exercícios militares, com a participação inclusive de outros membros, tá? Do Freedom Shield, ou seja, um exercício militar de 11 dias, de várias técnicas ali utilizadas pelos dois países, segundo eles, para conter uma possível escalada da violência praticada pelos norte-coreanos. Vale lembrar também, pessoal, que a Coreia do Sul faz constantes ameaças e que, inclusive, existe submarino nuclear que está estacionado no porto de Busan como uma ameaça aos norte-coreanos. A Coreia do Norte, que recentemente demitiu o general-chefe, manda suas tropas se prepararem para a guerra e, inclusive, está destinando parte da sua produção industrial para a produção de mísseis. O Hwasong-18, por exemplo, mísseis direcionados para a Rússia. Então, está um clima de grande tensão. E o Kim Jong-un, dando uma resposta aos exercícios militares que aconteceram recentemente, fez exercícios militares que ele considera como exercícios militares de ataque. Inclusive, a própria mídia estatal norte-coreana noticiou que esses exercícios foram para caso ocorra uma ofensiva dos sul-coreanos, que a Coreia do Norte consiga se defender, faça uma contraofensiva e consiga chegar ao sul da Península Coreana, dando a entender, galera, a eliminação total dos sul-coreanos. Ou seja, como eu falei para vocês, tá um ponto bem complicado ali na Península Coreana, tá? Outro ponto, pessoal, importante, tá ligado ao Fumio Kishida, que fez como se fosse uma espécie de degustação para a população. Em que sentido, professor? Coloquei até shorts aqui para vocês, né, no YouTube, e a gente já falou em vídeos passados, que existe ali na região do acidente de Fukushima, em 2011, no Japão, uma série de reservatórios de água, de aparentemente, tá, segundo o Japão, 1 milhão de toneladas de água. E essa tonelada de água radioativa. Inclusive, dentre os elementos, o principal, que é difícil passar por filtragem, diluição, que é o trítio, tá? Um pouquinho de carbono 14 também, mas o trítio como principal elemento. E o Japão alega, galera, que precisa eliminar essa água por 2 motivos. Primeiro, vai que acontece mais uma tragédia, uma região que está sujeita a abalos sísmicos. Se tiver uma tragédia e esses compartimentos eles quebrarem, essa água radioativa sem tratamento, aí realmente vai para o mar do Japão e corre o risco de contaminação. Outra questão, a gente quer utilizar o espaço para fazer outras táticas, outras tecnologias que beneficiem o território japonês. O Japão foi lá, apresentou um estudo para a Agência Nacional de Energia Atômica, que inclusive fez vistorias e apresentou suas conclusões. A concentração do que eles chamam de becquerels, que é mais ou menos um nível de radiação, está abaixo de 1.500 becquerels por litro. A AEA, segundo as suas denominações, considera uma água potável, pelo menos na questão dos becquerels, tá? Abaixo de 10.000, ou seja, segundo a Agência Nacional de Energia Atômica, está 6 vezes menor do que seria considerado água potável. Só que mesmo assim, existem pescadores japoneses criticando esse despejo de água radioativa, existem populações tanto da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, da China seria o principal, que inclusive bloqueou a compra de frutos de organismos marinhos vindos do Japão. Só que mais de 50% da exportação da pesca, né, marinha dos japoneses é em direção aos chineses. O Japão, inclusive, ameaçou
e até a OMC reclamar de uma tática anti-mercado dos chineses. Na prática, pessoal, o Fumio Kishida, tentando mostrar para o mundo que, imagina, são 30 anos, a água vai ser filtrada, vai ser diluída, não representa grandes preocupações, comeu hoje, né, um sushi que foi pescado de uma região de Fukushima. E falou, tá vendo? Estava delicioso, não tem nenhum problema, essas águas são totalmente potáveis. Cara, de novo, não sou cientista da parte física, da parte química da coisa, mas fico me perguntando aqui, tá? Pergunta sincera aí para vocês. E se fosse a situação inversa? A China estivesse jogando, por exemplo, água radioativa no mar que partilha com chineses, sul-coreanos, mesmo que, segundo a IA, tivesse dentro dos padrões e talvez até melhores que os padrões aí convencionais. Será que o mundo trataria da mesma maneira, pelo menos o mundo desenvolvido? Fica a questão, tá? Deixa a resposta aí nos comentários. Outra notícia, galera, que mexeu bastante, está ligado ao golpe do Gabão, né? Cara, já tô até com um vício aqui, né, de falar do golpe do Sudão. No Gabão, a gente teve, comentei com vocês no vídeo de ontem, um vídeo mais completinho sobre a situação, o governo do Ali Bongo, que inclusive a sua família ficou quase 60 anos no poder, o pai dele também, né, o Omar Bongo, e ele tinha sido eleito pela primeira vez, o Ali Bongo em 2009. Ficou, pessoal, ao longo de todo esse período na presidência do país e ele foi reeleito recentemente, inclusive com 64,2% dos votos. Mas a questão é que as pesquisas eleitorais destacavam uma vitória da oposição e durante as eleições teve o corte de internet, bloqueio de vias, toque de recolher e aí os resultados apareceram com a vitória, com a continuidade do Ali Bongo. Aparentemente, pessoal, a população não gostou muito, os militares também não concordaram e uma junta militar tomou o poder, prendeu o Ali Bongo, inclusive com a sua família. Importante, tá? A própria mídia está ressaltando, sem derramar uma gota de sangue. É um golpe no estilo meio inovador, né? Geralmente os países africanos. Vários casos aconteceram, né? De golpes que teve a deposição do presidente, o enforcamento, enfim, né? Não vou nem falar porque o YouTube não gosta muito desses termos, mas em praça pública, para mostrar o que acontece, né, contra governantes que, segundo os militares, claro, não respeitam os princípios. Os militares consideraram, pessoal, que o país passa por uma crise institucional, política e econômica, e por isso vai precisar desse período de transição. Sempre assim, a gente sabe também, né? Imagina, é um golpe aqui, ó, para tirar o governo, mas é só um golpe periódico, né? Vai durar só um tempinho. Né? A gente sabe como funcionam essas coisas. Mas um período de transição para a ascensão de um governo civil num futuro próximo, sem destacar exatamente quando será essa data. Mas quando você olha a população, pelo menos no que a mídia compartilha com a gente, pessoal, são comemorações de vitória, tanto do parte dos militares, que não concordavam mais com o governo do Ali Bongo, quanto também parte de civis, que consideram, né, o Gabão, galera, como um país que era fortemente influenciado principalmente pelos franceses, mais uma ex-colônia francesa passando por um golpe de um governo que tinha relações, vamos colocar, interessantes, com a França, para a ascensão da ditadura ou de um governo provisório aí, militar. Vai lembrar, pessoal, que é um golpe, de fato. Professor, mas é um golpe, isso é outra questão, tá? Que eu não vou discutir aqui no vídeo. E a União Africana, como resposta, baniu o Gabão da sua organização, o que pode trazer sérias consequências. Já tivemos críticas da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros organismos internacionais. Então, o Gabão pode se comprometer nessas relações diplomáticas internacionais. E para finalizar, pessoal, notícia importante acerca de uma declaração do Dmitry Kuleba, tá? Um dos porta-vozes aí do Zelensky. A gente teve o New York Times e outras mídias americanas, como por exemplo o Washington Post, garantindo, pessoal, que ouvindo fontes oficiais de Europa e de Estados Unidos, que a contraofensiva ucraniana não está funcionando, que ela está indo num ritmo muito lento. Inclusive, esses oficiais, sob condição de anonimato, tá? New York Times e Washington Post. Mídias, professor, não acho sérias. Mídias relevantes, pro cenário internacional, tá? Ouvindo essas fontes, falou que essas fontes militares acham que as táticas ucranianas estão erradas e que os generais que lideram essa contraofensiva são generais muito inexperientes. Citando, inclusive, por exemplo, que vários militares estão lutando por Bakhmut, que é uma região que eles estão tentando fazer uma reconquista, que tem um valor simbólico interessante, disputa, Grupo Wagner e tal, mas que não oferece tantas vantagens competitivas no campo de batalha, enquanto muitos mais militares poderiam ser destinados ao sul para romper ali em Zaporizhia, chegando até Melitopol, a conexão que existe entre a Rússia e a porção de Kherson e Crimeia.
tá? Então, assim, falta prioridade nessa contraofensiva. A contraofensiva está lenta, apesar dos bilhões de dólares que foram destinados pelos países ocidentais. Isso está causando uma certa descredibilidade, inclusive, nos governos locais. Você vê, por exemplo, o Reino Unido, a Alemanha, Estados Unidos, bilhões de dólares, bilhões de euros. Quais foram os resultados práticos? Praticamente nenhum. Então, já começam as críticas contra as táticas militares ucranianas. O próprio Stoltenberg, que é a liderança da OTAN, falou que tem que dar uma chance para os ucranianos, porque eles já se provaram muito bons no campo de batalha. Na pequena contraofensiva que aconteceu no ano passado, mais próximo da região de Kharkiv, que eles retomaram alguns territórios interessantes, e que tem que dar credibilidade, tem que esperar para ver o que os ucranianos vão fazer. Mas o Kuleba, um dos porta-vozes aí da Ucrânia, ele fez uma declaração se dizendo muito chateado com as declarações de oficiais americanos e europeus, garantindo que a contraofensiva avança num ritmo lento, porque cada quilômetro que a gente avança representa perder soldados. Inclusive, no New York Times e no Washington Post, esses militares colocaram que avançar em direção a Melitopol para cortar a conexão Rússia e Kherson e Crimeia é super relevante, mas é um território que está com minas terrestres, trincheiras. Não falaram exatamente assim, né? Mas é tipo, dane-se, militares vão ter que morrer, mas a ofensiva ela vai ter que avançar de qualquer jeito, tá? O Dmitry Kuleba, inclusive, falou para eles calarem a boca, porque quem está sofrendo não são Estados Unidos e Europa, mas sim a Ucrânia. Claro, pessoal, esse tipo de declaração forte mostra uma certa instabilidade nas relações entre Ucrânia, Estados Unidos e Europa, e vale lembrar que da última vez que o Zelensky criticou a OTAN, né, porque a OTAN não me aceita, a OTAN não tem um plano de integração da Ucrânia, o próprio representante, o Ben Wallace, que inclusive pediu demissão, tá, se aposentou das atividades, o Ben Wallace falou: a Ucrânia acha o quê? Que a gente chama Amazon, né? O Reino Unido não é uma Amazon, que eles pedem e a gente faz entregas. Então, essa lenta contraofensiva, vamos colocar assim, já começa a dar alguns sinais de desgastes. Vai lembrar que, segundo dados da Rússia, tá? A Ucrânia já perdeu 45 mil militares e 5 mil veículos. Ou seja, pessoal, com o New York Times colocando que eles estão estacionados em lugares errados, que os generais são pouco eficientes e que a contraofensiva está lenta, o Kuleba manda eles calarem a boca. Vale lembrar, pessoal, que o Zelensky hoje também em entrevista deu uma certa cobradinha nos países ocidentais, falando que para conseguir avançar na contraofensiva, eu já falei, a principal desigualdade entre russos e ucranianos é no setor aéreo. Os caças MiG-29 que foram fornecidos são muito antigos, segundo a Ucrânia, tá? Mesmo os F-16 que estão sendo mandados agora não são os de última geração, mas, né, a Ucrânia até aceita, vai entre aspas. Só que precisa de pelo menos 150. Até o momento, a gente tem a garantia, pessoal, de 42 da Holanda, dos Países Baixos, né? 19 da Dinamarca e a Noruega, que também vai mandar. A gente não sabe ainda exatamente quantos. A Ucrânia, por enquanto, dominou cerca de 12 vilas e Robotini foi um ponto mais estratégico. Será que vão conseguir avançar em direção a Melitopol? O gás da ajuda do Ocidente vai continuar? É uma questão importante. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.